Esta é uma tomada em São Paulo e esta é uma tomada em Goiás. Elas parecem idênticas, mas se você ligar o mesmo aparelho nas duas, o resultado é completamente diferente de uma para outra. Em uma delas, o aparelho funciona normalmente e na outra, ele queima na hora. Isso acontece porque o Brasil opera com dois padrões de tensão completamente diferentes, dependendo de onde você mora. Em estados como São Paulo, Minas Gerais e grande parte da região norte, a rede entrega 127 volts, o famoso 110. Por outro lado, no Nordeste, no Sul, no Distrito Federal e aqui em Goiás, a regra é 220 volts. E olha que bizarro, existem cidades onde você atravessa a rua e a tensão da tomada simplesmente muda. Quase nenhum lugar do planeta lida com essa dor de cabeça. O resto do mundo escolheu uma voltagem padrão e seguiu a vida, mas o Brasil não. A gente arrasta essa confusão há mais de um século. O resultado é que comprar um eletrodoméstico na internet, viajar de férias ou projetar a reforma de uma instalação vira um campo minado elétrico. Mas de onde surgiu essa anomalia brasileira? Por que somos um dos raros países que operam com essas duas redes simultaneamente? E pior, por que ninguém arrumou essa bagunça até hoje? Mas de onde saíram exatamente os números 110 e 220? A resposta está no início da engenharia elétrica. Lá em 1879, a primeira rede de distribuição do mundo foi criada por Thomas Edison, operando em corrente contínua a 110 volts. O grande gargalo tecnológico daquela época era o aquecimento. Muita corrente circulando pelos cabos gerava muita perda de energia em formato de calor, e isso criava um risco constante de incêndio. E para resolver era preciso transmitir a energia como uma tensão mais alta, diminuindo a corrente. Só que na corrente contínua, você não consegue usar transformadores para alterar a tensão no meio do caminho. O que a usina gerava era o limite, e o teto era 110 volts, simplesmente porque as lâmpadas de filamento de carbono explodiriam com qualquer coisa acima de 110 volts. A revolução aconteceu na Europa, com a invenção do transformador, operando perfeitamente com a corrente alternada de Nikola Tesla. A grande sacada era elevar a tensão para transmitir a energia por longas distâncias usando cabos mais finos, e depois rebaixar essa tensão perto do consumidor. O 220 volts só se tornou realidade um pouco depois, com a invenção da lâmpada a tungstênio, que era muito mais resistente. Como os europeus estavam projetando suas redes elétricas praticamente do zero, eles já adotaram a eficiência do 220 volts de imediato. Os americanos, no entanto, já tinham uma infraestrutura gigantesca em 110 e acharam caro demais substituir tudo. Foi exatamente nesse cenário que o Brasil começou a receber energia elétrica, no despontar do século XX, só que as concessões foram loteadas. São Paulo e Rio de Janeiro ficaram com empresas da América do Norte, como a Light and Power, que instalaram o seu próprio padrão de 110 volts. Já o resto do país foi atendido por empresas da Europa, que trouxeram o 220 volts na mala. Mas isso não foi uma mera coincidência geográfica. Foi um cálculo rigoroso de engenharia e economia focado na densidade populacional. Nas grandes capitais, o número de clientes por metro quadrado era gigante. Isso fazia os 110 volts valer a pena, mesmo precisando de cabos mais robustos e mais caros, já que os trechos de rede eram mais curtos. Por outro lado, eletrificar o interior do país com clientes isolados exigia uma solução mais enxuta. O 220 volts permitia transmitir a exata mesma energia usando cabos bem mais finos e baratos, o que salvou o planejamento financeiro das concessionárias daquela época. Na prática, a física por trás disso é fácil de entender através da hidráulica. A energia entregue é o resultado da tensão combinada com a corrente. Pense numa mangueira de jardim. Se você quiser mover a mesma quantidade de água, você pode usar uma mangueira fina, com muita pressão, ou uma mangueira bem grossa, com a pressão fraca. O sistema 110 volts funciona como a pressão fraca. Ele tem baixa tensão
Então a corrente elétrica precisa ser bem mais alta para dar conta do recado, exigindo cabos de bitola maior para não derreter. Por outro lado, o 220 volts tem alta tensão, o que joga a corrente lá para baixo e permite instalar condutores mais finos e eficientes. Nós continuamos presos a esse modelo de dois padrões porque o custo de modernizar e unificar toda a malha elétrica do país é simplesmente incalculável. E conviver com essa bagunça gera prejuízos reais. Um exemplo claríssimo aconteceu em dezembro de 2024, após fortes chuvas em São Paulo. A concessionária Enel fez a religação de um condomínio inteiro com a voltagem trocada. Pelo menos 35 unidades foram atingidas na mesma hora, com diversos eletrodomésticos fritando nas tomadas. Na elétrica, a regra é clara, toda tensão é perigosa, mas o verdadeiro vilão para o corpo humano é a corrente elétrica. Pela matemática da coisa, se a resistência do corpo for a mesma, dobrar a tensão significa dobrar a corrente que vai circular por você. Portanto, do ponto de vista fisiológico, o 220 tende a ser mais letal. Mesmo assim, para cargas de alta potência, como fornos de indução e chuveiros, projetar em 220 volts não é apenas eficiente, é necessário. Como a corrente fica menor, a estrutura do cabo diminui e o risco de derretimento ou incêndio despenca. E é por isso que adotamos o sistema bifásico. Em alguns casos, onde a tensão monofásica é 110 volts, a sua casa recebe duas fases distintas da rua. Para as tomadas de uso geral, utilizamos uma fase e o neutro, para garantir os 127 volts. E para circuitos de força mais pesados, nós combinamos as duas fases direto do quadro de distribuição, fornecendo os 220 volts, que o equipamento pesado precisa para operar. No fim das contas, o fato de vivermos com esse sistema misto até hoje é a prova de que a padronização total no Brasil é praticamente uma utopia. A conta para trocar toda a infraestrutura do país seria impagável. Então, acabamos abraçando essa bagunça histórica como nosso padrão oficial. Mas agora eu quero saber de você. Você já passou o desespero de fritar um aparelho em uma viagem porque não conferiu a tensão da tomada? Deixa aqui a sua história nos comentários e me diz o que achou do vídeo. Se curtiu a explicação, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima.